Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e a nossa sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do CRMV Paraná. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, Certificado Veterinário Internacional, o famoso CVI, para viajar com os pets. Mas antes de começarmos, se você ainda não segue o nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações. E lembre-se, precisamos que vocês mostrem para as outras pessoas o nosso podcast. Para conversar sobre o assunto de hoje, convidamos para participar a médica veterinária, a doutora Nara Cristina Silva, que atuou no aeroporto de Guarulhos, GRU, importante porta de entrada e saída de animais. Pois bem, muito obrigado, doutora Nara, pela sua participação. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. E lembrando que a doutora Nara, ela já faz parte do nosso conselho. Ela, além de ser médica veterinária, ela já foi nossa fiscal. Então, e hoje ela ocupa um cargo de direção dentro do MAPA. Ela está ali nos portos, mas ela trabalhou muito tempo no GRU, que a gente chama, ou seja, em Guarulhos. Então, muito obrigado, Nara, pela sua disponibilidade, pela sua oportunidade de estar aqui para levarmos a informação para os nossos colegas. Lembrando que quem nos assiste são médicos veterinários formados, estudantes e também a sociedade que utiliza o serviço. Pois bem, doutora Nara, eu vou começar com uma pergunta que é uma pergunta geral, Mas o que é o CVI? Certificado de Viagem, não, Certificado Veterinário Internacional. O que significa isso? Qual é o papel desse produto, desse processo? O CVI é o Certificado Veterinário Internacional, que é um documento oficial destinado ao trânsito internacional de animais, E a finalidade dele é atestar a saúde do animal. Então, atestar que aquele animal cumpre as exigências sanitárias do país de destino, então, para onde ele vai viajar. Perfeito. E quem pode usar e quem pode ter isso? São cães, gatos, especificamente, ou outras espécies? Cães e gatos, Eles têm modelos acordados, mas também pets de outras espécies também. Só que aí tem um rito processual diferente. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre cães e gatos especificamente, que é, acredito eu, na sua grande maioria, o que as pessoas viajam, Eu sou clínico de pequenos e também faço o CVI, sabemos da importância e por isso desse podcast, para lembrá-los que não é simplesmente um papel, É um documento que nós, médicos veterinários, fazemos, assinamos e comprovamos que é real, E aí volto, que eu sempre falo, doutora Nara, que o nosso RMV, o CR, consciência e responsabilidade. Portanto, nós temos que ter a consciência de estarmos fazendo da melhor forma e de forma responsável, pois podemos ter implicações, até mesmo éticas. Podemos ter infrações, e é isso que a gente quer evitar, problemas para você, colega. Pois bem, doutora, então vamos lá. Como o profissional deve orientar o responsável pelos pets, antes da viagem? Ou seja, como é que deve acontecer? Eu quero viajar com o meu animal. O que eu devo fazer? Primeiramente, procurar um médico veterinário. Isso. E o que o nosso colega deve informar a esse responsável? Então, primeiramente, o veterinário ele tem que conhecer as exigências sanitárias do país de destino do animal, do responsável pelo animal. Então, tem no nosso site todos os requisitos sanitários. Nosso site é na parte de vigilância agropecuária, viajar com os animais. Então, lá tem várias bandeirinhas dos países mais comuns, que a gente mais emite, os CVIs, e tem os modelos acordados, então é só consultar nosso site. Então, primeiramente, é manter-se informado sobre essas exigências. Depois, se atentar, se programar em relação às
essas exigências, porque cada país vai ter uma norma, né? Então, por exemplo, tem país que exige tratamento antiparasitário, tem país já que não exige, e tem prazos distintos. O Mercosul exige que o CVI seja emitido até 15 dias, dentro dos 15 dias de aplicação, né? Já a Colômbia é até 60 dias. Então, tem prazos distintos. Então, o médico veterinário tem que se atentar a esses prazos, orientar o responsável pelo animal para que ele possa planejar sua viagem, né? E com isso não ter nenhum contratempo. Então, na emissão do CVI, no embarque, não ter a sua viagem prejudicada. Perfeito. Até porque, dependendo do destino, esse prazo pode ser muito longo, que é no caso da União Europeia. Então, a exigência da União Europeia é que o animal seja microchipado e tenha a sorologia antirrábica. Então, tem que ter o microchip, tem que se acontecer. O microchip tem que acontecer antes ou junto com a vacinação antirrábica. Aí, depois da aplicação da vacinação, tem que aguardar 30 dias para a coleta da amostra da sorologia. E essa sorologia ela tem que ser feita num laboratório autorizado, não é qualquer laboratório. Então, se não é laboratório humano, não é. Se for feito em outro laboratório, o CVI não vai ser emitido. E se o laboratório for brasileiro, ainda vai ter que aguardar 3 meses depois da coleta para solicitar o CVI. Então, não é assim, eu quero ir para a Europa hoje, vou comprar minha passagem para o mês que vem que eu vou conseguir. Não, tem toda uma programação. Então, cabe ao médico veterinário programar junto com o responsável do animal essa viagem. E também fazer a avaliação clínica, né, do animal e comportamental também, ver se o animal ele está apto na questão comportamental. Se necessário, recomendar treinamentos, adestramento, treinar nessa essa fase de adaptação com a caixa de transporte também é bem essencial para garantir o bem-estar do animal e uma viagem segura, tanto para o animal quanto para o seu responsável. Então, também... Eu acho que até, deixa eu aproveitar que você mencionou isso, que é uma coisa muito importante, né? Esses prazos não podem ser alterados, né? Ou seja, 30 dias pós-vacina, 90 dias pós a coleta do exame para a sorologia, são pontos que nós, médicos veterinários, devemos seguir. E nós não podemos dizer, eu não sabia, porque se nós estamos proporcionando um certificado como esse, nós devemos estudar primeiramente para proporcionar esse certificado. E eu sei que, assim como você, né, outros colegas do Ministério passam por momentos que muitas vezes questionam. Mas está tudo certo. Não, se não está dentro da regra, não é culpa do Ministério. É culpa do país que vai receber, que não aceita, não é isso, Nara? Isso, porque as exigências, as regras, é do país de destino. Então, o CVI, ele é emitido pelo país de origem, que aqui no Brasil é o Ministério da Agricultura e Pecuária, né, o MAPA, mas as regras é do país de destino. Então, o MAPA, o auditor, o analista, ele apenas verifica o cumprimento das regras e aí emite o CVI. Se não está dentro das regras, seja por um dia, não será emitido o CVI. E é importante também para vocês, médicos veterinários, que fazem as carteirinhas, que aplicam as vacinas, que nós temos que trazer essa responsabilidade para nós, na ideia do que, da mesma forma como esse certificado não é simplesmente um papel, a carteira de vacinação também não é simplesmente um papel. Nós precisamos fazer de forma adequada, com datas, carteira preenchida adequadamente, sem rasuras, né? Datas corretas, não pode ter datas retroativas ou de forma que você veja que foi alterado, foi adulterado, porque isso vai implicar na sua qualidade. E é isso que o proprietário, o responsável do animal tem que entender, que você não pode fazer isso de qualquer forma, é um documento que você está assinando, chancelando com o seu carimbo, e é nesse sentido que nós buscamos a doutora Nara para que realmente traga essa segurança, mas principalmente essa responsabilidade para você, colega, né? E aí também cabe ressaltar que, por exemplo, se não preenche um documento médico veterinário, como a carteira de vacinação com todas as informações necessárias,
o que vai acontecer? Vai enviar o processo para análise, na análise ele será devolvido para correção, no que for cabível, e isso só vai retardar ainda mais a emissão do CVI. Então, isso desgasta a relação médico-veterinário com o responsável do animal, porque vai só retardar, talvez até prejudicar a viagem, perder o prazo. Então, é importantíssimo, né? Ler os manuais, ler tudo e enviar uns documentos totalmente preenchidos, que isso facilita o analista e o processo, o CVI, ele vai ser emitido muito mais rápido. E não lembro, não é somente um atestado. Você vai estar fazendo todo esse processo, principalmente Europa, Estados Unidos, é isso que fazem. E Japão também, né? Que é só médico veterinário, não é isso? Não, Estados Unidos, Japão e Grã-Bretanha. Que é o médico veterinário que faz todo esse processo de forma eletrônica. Então você é responsável por isso. E muitas vezes a gente sabe, aqui a gente recebe processos éticos de médicos veterinários que fizeram de forma errada, ou que foram negligentes, ou que adulteraram. Então é passiva de punição, assim como o responsável ele pode colocar até o médico veterinário na justiça para exigir pagamento de passagem, exigir pagamento de outros hotéis, por exemplo. Então nós temos que ter esse cuidado. Não é uma coisa simples. Por isso que caso você queira fazer, procure se informar antes. Todo médico veterinário pode, mas de acordo com a legislação, ele deve seguir as normas. Isso. Aí, nesses casos, destino Japão, Estados Unidos e Grã-Bretanha, que tem que ser só o veterinário que pode solicitar o CVI, pode ser qualquer veterinário, né, devidamente registrado no conselho, mas ele precisa cadastrar no sistema. Então, ele faz um cadastro no nosso sistema, coloca lá alguns documentos, tem no nosso site um manual de como se cadastrar, e aí somente depois desse cadastro que ele pode solicitar o CVI. Só nesses casos que o veterinário vai precisar desse cadastro. E os outros países, pode ser qualquer cidadão que pode solicitar o CVI, mas precisa de alguns documentos comprobatórios, né, como no caso a carteira de vacinação, atestado de saúde, e esses documentos são emitidos pelo veterinário. Então, o veterinário tem um papel bem importante aí de orientar sobre o planejamento da viagem junto com o responsável. Por isso que nós precisamos estar informados. Aí também eu trago, doutora Nara, uma pergunta para você. Quais são os principais problemas e erros que você observou nesse processo, nesses últimos tempos? Só para que a gente possa exemplificar aqui e as pessoas possam entender melhor o que não devem fazer. Né? Então, os maiores erros, assim, documentos incompletos, principalmente carteira de vacinação. Então, tem bastante incompleto, só com o nome do animal, sem dados do responsável do animal. Então, assim, você pega a capa da carteira incompletíssima, né? Então, precisa informar todos os dados, espécie, a pelagem, data de nascimento. Então, informar todos os dados mesmo, né? Conforme a resolução do Conselho Federal. Outro erro o certificado microchip, né? Que não é simplesmente você ter um número, né? Você tem que ter o certificado ou a leitura, correto? Isso, você tem que ter o certificado da implantação ou da leitura do microchip. Então, acontece que às vezes o veterinário não observa isso, tem que ser junto ou antes da vacina antirrábica para alguns países, né? Como é o caso da Europa. Então, aí às vezes aplica o microchip depois da vacina antirrábica que respaldou a sorologia. Só ressaltando isso. Então, aí perdeu essa vacinação, tem que continuar com todo o processo, assim, iniciar todo o processo. E nesse ponto, né, Nara, um ponto importante é que, por que isso é feito? Para que a gente possa garantir que é o mesmo animal que está microchipado, que tomou vacina e que foi feita a leitura da sorologia, né? Porque a gente sabe que nós temos animais muito semelhantes, nós temos proprietários aí responsáveis que às vezes podem até se confundir. Então, por isso que a microchipagem não permite que seja confundido o animal, por isso nós precisamos ler o microchip na hora da coleta, da aplicação da vacina, né? E também no preenchimento.
né? Porque nós realmente precisamos ter esse cuidado. Outra coisa que me vem à cabeça, doutora Nara, é com relação a datas, né? Essas datas, por exemplo, da sorologia. Eu posso fazer sorologia, vamos pensar, eu vou para Portugal, faço sorologia, deu é, 80 dias, não deu 90. Eu não posso viajar, correto? Isso, são 3 meses. 3 meses. Três Então não meses adianta, após da não coleta. adianta ligar para o presidente que não vai. Não vai. Tá, Tá, não perfeito. adianta. E isso acontece, infelizmente, do passageiro chegava bastante em Guarulhos, né, sem o CVI, sem o documento certo. Às vezes o próprio veterinário fazia apenas um atestado de saúde, não fazia o CVI, achava que com isso poderia viajar, mas não, precisa. Viagem internacional precisa do CVI, tá? Tá, perfeito. E tem algum outro ponto que você se recorda agora, que seja mais corriqueiro? A gente falou sobre carteira, a gente falou sobre microchip, datas, até mesmo o AS1, né, que é o modelo. Não adianta você já deixar impresso o AS1. Você tem que fazer pelo site e ele imprime o seu AS1 para você levar ao médico veterinário, correto? Isso. E falando sobre microchipagem, Uhum. hoje uma exigência, né, é que anexe a foto do animal junto com o leitor do microchip. E tem que estar visível, então você tem que conseguir ver o animal, o leitor do microchip com todo o número, né? Tem que estar bem legível. E aí isso também acontece problemas na foto, né? Vai um número cortado, vai uma foto não legível. Não basta anexar qualquer foto no processo. O analista precisa identificar, precisa conseguir ler aquilo. O documento anexado no processo precisa comprovar aquelas informações. Infelizmente, vai muitas fotos com péssima qualidade. Sim. Então, agora com essa exigência do microchip, às vezes vai só a foto do animal, sem o leitor do microchip, aí tem que devolver o processo para correção. Sim. Isso tudo vai só atrasando. Eu falo que não é fácil tirar foto do microchip, o leitor com o animal não é fácil, porque eu também faço, mas Infelizmente, essa foi uma exigência por causa do número de erros, de fraudes. Então, assim, acaba endossando mais o processo por causa, infelizmente, de fraudes. Sim. Assim, existe bastante fraudes documentais, principalmente em relação à data da vacinação, do microchipagem, sorologia. Então, a gente vai tentando minimizar cada vez mais, até para a gente conseguir uma credibilidade, né, junto ao comércio. Sim, e volto também um outro ponto, que é o quê? Né? Se você fraudar ou se tiver algum erro grave, o mapa, o Ministério da Agricultura manda para os conselhos. Então, se você é médico veterinário do Paraná, vai vir para nós. Se você é do Rio Grande do Sul, vai para o Rio Grande do Sul. Então, você não estará livre de penalidades. E é isso que a gente quer evitar, que você, colega, não tenha sanções como estas. E para alguns países como Japão, Reino Unido, se você fizer algo de errado, você perde a permissão de você fazer outros. Então, temos que tomar cuidado. E quando a gente vai falar com o proprietário que às vezes está maluco, eu quero viajar, preciso viajar, ele tem que entender que é a sua responsabilidade. Não vai ele ser penalizado, e sim nós profissionais. Não é isso, doutor? Isso. E aí, só voltando àquela parte do médico veterinário, orientar o responsável pelo animal sobre o processo de CVI, também orientar, né, sobre a questão da emissão do CVI durante todo o transporte, ver as regras internas da companhia que vai viajar, se é uma companhia aérea para o transporte aéreo, né, do modal aéreo, mas talvez vai via terrestre, né, para os países que têm fronteira com o Brasil, ou vai de carro mesmo. Então, sempre verificar quais são as regras junto da companhia, também orientar o responsável do animal sobre essas regras, se tem uma quantidade máxima de animais, o tamanho da caixa de transporte, isso. E também sobre o desembarque do animal lá na origem. Porque pode ser que países exigem uma comunicação prévia, pode ter países que exigem uma quarentena, então você precisa fazer uma reserva. Então, deixa claro de quem vai ser a responsabilidade disso. Se vai ser o médico veterinário que vai comunicar isso lá no destino, ou se o responsável do animal que vai comunicar, né? Uhum. É o dever da informação, deixar tudo bem esclarecido, para não chegar, não ter
talvez o responsável não tenha problema aqui no embarque, na saída aqui no Brasil, mas chega lá no destino, tem algum problema. Então, assim, orientar todo o processo. E se for uma viagem de ida e volta, voltar para o Brasil, também recomendar sobre o retorno para o Brasil. Se for uma viagem curta de até 60 dias, o CVI ele tem validade para regresso no Brasil, desde que a vacina antirrábica esteja válida, né? Então, pode voltar dentro desses 60 dias. Mas aí, se for uma viagem mais longa, acima de 60 dias, ou se perdeu a validade da vacina, aí vai ter que fazer um CVI lá no exterior para poder ingressar aqui no Brasil. Tá? Perfeito, dado importante. Né? Perfeito, doutora. E lembrando também outro ponto, né, que tudo isso é feito não é somente pensando no animal em questão. Ele é feito para que você evite, no caso dos países, eles querem evitar a raiva se disseminando nos países. Estados Unidos é um deles, né? Sim. Que eles têm barreiras. Então, se o animal, nós não temos muitos, mas inclusive essa semana a gente teve aí um relato de um gato que foi diagnosticado com raiva. Né? Então nós temos, está presente no nosso país, infelizmente. Né? E nós não podemos deixar, e aí é o fator da consciência do médico veterinário, não podemos deixar o animal que possa colocar em risco outros países, outros animais e também, né, outros continentes, digamos assim. Né? É muito importante. Doutora, o conceito a gente vem trazendo muito, inclusive agora 3 de novembro foi o Dia da Saúde Única, né, mundialmente, e nos lembra justamente sobre a mobilidade desses animais de companhia, que também está ligado, como a gente falou, à prevenção de zoonoses, principalmente como a raiva, e a segurança sanitária global que eu acabei de falar. Né? Então, esse CVI, ele tem essa visão integrada, e como um pouquinho a gente vê, né, a saúde animal, a saúde humana e a saúde mental. O que você, como ministério, assim como você, como médica veterinária, nos coloca como a importância desse CVI para a sociedade? Né? Sim, o CVI é um documento oficial, ele tem fé pública e ele assegura, né, o status sanitário, na verdade, ele assegura certificação. Sim, a certificação, a segurança do trânsito de animais entre os países, porque é uma garantia, né, de que aquele animal, que ele está saudável, ele não é portador de alguma doença infecciosa, que inclusive o Ministério da Saúde até publicou, né, no dia da saúde única, que a maior parte das doenças, 60%, é transmitidas por animais, são as zoonoses, então se tem grande relevância, é uma só saúde, então o certificado veterinário internacional, ele assegura esse trânsito de animais que é cada vez mais comum, cada vez mais a gente viaja com os nossos animais, então assegura que esses animais estão saudáveis, eles podem transitar sem o risco de introduzir e disseminar doenças para outros países e também para o nosso, né? E como a gente pensa, a gente falou muito em raiva, mas tem também o fator das miíases, né? Problemas de pele, ou até outros tipos de parasitas, né? Que a gente pode observar. Tem países como, se eu não me engano, da União Europeia. Alguns países, né? Da Europa, eu acho que Irlanda. Que pedem até algumas outras vacinas, né? Que a gente precisa fazer, que não é corriqueiro para nós, mas por isso que nós temos que estar vendo cada país as suas particularidades. Mercosul não é como antigamente também. Você pode atravessar. Hoje em dia, Mercosul também tem algumas exigências. E depende de cada país, não é mesmo, doutor? Isso, depende de cada país. Então, assim, tem alguns países da União Europeia que exigem tratamento antiparasitário para equinococos. Então, assim, existem algumas especificidades que o departamento técnico daquele país determinou, especificou, né? Quais são as regras para adentrar naquele país para garantir a segurança. Então, a gente tem que cumprir. Então, isso depende. O ingresso no Brasil é a vacinação contra a raiva e tratamento antiparasitário e atestado de saúde.
Mas é isso, meus amigos. Eu acho que as perguntas temos muitas, as dúvidas também, mas o mais importante é utilizarmos os meios de comunicação do governo, que nós temos através do MAPA, Ministério da Agricultura. Também nós vamos deixar aqui, vou pedir para a nossa equipe colocar o site do Ministério da Agricultura, onde vocês podem adquirir informações. Assim como, né, lembrando que nós temos algumas sedes no nosso país, né, que fazem essa chancela ou fazem até mesmo tiram dúvidas. Então, muitas vezes a gente precisa até lá. Médicos veterinários para nos atender estão lá presentes, então a importância. Aproveito até a presença da doutora Nara, né, e agradecer o papel do médico veterinário, zootecnista, servidor do Ministério da Agricultura, que é um órgão de importância grandiosa para o nosso agronegócio, para a nossa sanidade, né? Então, parabéns a todos os profissionais que lá estão. Em nome do nosso Conselho do Paraná, nós agradecemos, né? E peço para que você deixe a sua consideração final, né? E alguma coisa que você queira estar falando para o nosso público, fique à vontade. Eu agradeço o convite. Aqui em Curitiba, a gente tem aqui na superintendência o pessoal que atende, né, as demandas de CVIs. Os CVIs que são emitidos eletronicamente é só eletronicamente, mas tem alguns que é presencial, então é só entrar em contato com a unidade, tem um contato no nosso site. No litoral tem a gente lá em Paranaguá, também é só entrar em contato, que a gente vai responder, vai agendar o caso dos CVIs presenciais, e tem nos outros lugares também, em todo o Brasil e nas regiões aqui no Paraná também. E a gente sempre fica disponível para tirar dúvida. Então, se tem alguma dúvida, consulta primeiro o mapa, não vai emitindo assim, fazendo os documentos da cabeça, se leu as informações no nosso site. Ficou com alguma dúvida, entre em contato que a gente vai tentar orientar da melhor forma. Isso aí, tem um e-mail, a gente vai colocar tudo, vamos tentar colocar para ficar mais fácil para todo mundo, né? E lembre-se, é nossa responsabilidade, é nosso dever, né? Nós temos que ter essa consciência de fazer da melhor forma, porque não é somente um papel, volto a dizer, é um caso até mesmo de segurança nacional. E você, médico veterinário, é diretamente ligado a isso. Portanto, cuidado, faça direito, faça consciente e qualquer coisa, o mapa está aí para nos ajudar, né? Então, muito obrigado a você, muito obrigado, doutora Nara, pela sua presença à nossa casa, né? E lembramos que estamos à disposição, o nosso Instagram, Facebook, nosso site. Compartilhe, curta, YouTube está lá, ó, o sininho apitando, se não tiver, ligue, porque precisamos que a informação chegue a todos. E só vai chegar se você, colega, nos ajudar. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo capítulo do Fala CRMV Paraná.